E se existisse uma droga legalizada que aumentasse a sua performance no treino com poucos efeitos colaterais, você tomaria? Bom, ela existe e o nome dela é cafeína. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Smart Moves, criado para te ajudar a ter uma vida mais saudável e permanecer nela, recuperando aí a saúde e a disposição dos 20. Hoje nós vamos conversar sobre o poder do café no seu treino. Eu vou te ensinar sobre os mecanismos de ação da cafeína, sobre os seus benefícios na corrida e na musculação, sobre as doses adequadas, sobre horários adequados para a ingestão e os seus riscos para a saúde. Mas e aí, como que o café realmente funciona? O que acontece dentro do nosso corpo de tão especial que faz com que a gente se sinta menos cansada e mais alerta? Quando você consome a cafeína, ela chega na sua corrente sanguínea em poucos minutos, atingindo seu pico aí no sangue entre 30 minutos e 2 horas após o consumo. Ela consegue atingir todas as partes do seu corpo, inclusive o seu cérebro, porque ela passa pelaquela barreira entre sangue e cérebro. Mas essa absorção da cafeína depende um pouco de como você a ingere. Por exemplo, a ingestão através do café, do chá, da cápsula, causa um pico de cafeína no sangue dentro aí de 30 minutos. Mas a ingestão através de refrigerantes, chocolates, leva a um pico sanguíneo em aproximadamente 2 horas. O efeito da cafeína no exercício vem de vários mecanismos de ação, tá? Como, por exemplo, o aumento da disponibilidade de cálcio no músculo e o estímulo, a estimulação do sistema nervoso central. Para quem não sabe, o cálcio não só é importante para os seus ossos, tá? Para ter ossos fortes, mas também... Eita, fortes é foda. Para quem não sabe, o cálcio, ele não é só importante para ter ossos mais fortes, sabe? Mas ele também participa na cascata de eventos que envolve a contração muscular. Não, você não precisa se entupir de cálcio para ficar mais forte, criatura abençoada. Por favor, a sua dieta provavelmente já entrega níveis adequados. Mas a cafeína pode ajudar aí, ó, a deixar o cálcio mais disponível para que o seu músculo possa utilizar. E assim prolonga o tempo que você para você chegar à fadiga. Você chega à fadiga mais tarde, digamos assim. Ou seja, você demora mais para cansar. Mas o efeito mais poderoso da cafeína acontece no seu sistema nervoso central. Ela tem 2 efeitos aqui, tá? O primeiro é através do receptor de adenosina. Existe uma molécula no seu corpo chamada adenosina e ela sinaliza o nosso cansaço. Para sinalizar que estamos cansadas, a adenosina ela se liga a um receptor e gera um sinal de cansaço, tá? A cafeína ela tem o poder de bloquear esse receptor, daí a adenosina não consegue mais se conectar a ele. E a gente tem a sensação de estar menos cansada, com mais energia, mais disposta, mais ligada. O problema é que a adenosina vai acumulando ali perto, sabe, do receptor, só na espera do café sair dali. Quando esse efeito do café passa, quando o café sai desse receptor, aquela adenosina que estava se acumulando ali, vai, ó, suga aquele receptor de volta, conecta com todos que estão disponíveis e faz com que a gente se sinta mais cansado. Sabe, quando você toma café de manhã e chega depois do almoço, você tá mole. O efeito da cafeína tá passando, você tá começando a se sentir cansada novamente. Além desse efeito, a cafeína também acaba estimulando alguns neurotransmissores responsáveis pelo nosso alerta, melhorando aí o nosso humor e o nosso foco. Algumas evidências sugerem que a cafeína pode aumentar a quantidade de receptores de serotonina e dopamina no seu cérebro, melhorando aí a nossa sensibilidade à dor e aumentando a motivação, aquela que todo mundo sonha. Outro efeito interessante da cafeína é que ela aumenta a concentração de adrenalina de forma indireta. Adrenalina, norepinefrina, enfim, vários nomes para a mesma molécula. Quando você começa a se exercitar, o seu sistema nervoso simpático entra em ação, preparando aí o seu corpo para lutar ou fugir. Esse sinal aumenta a liberação de adrenalina, o que vai aumentar a sua frequência cardíaca, pressão arterial, disponibilidade de gordura e açúcar no seu sangue, para que você aumente aí o seu metabolismo e você consiga produzir mais energia. A cafeína ela consegue esse efeito porque ela bloqueia uma enzima que degrada a adrenalina, deixando aí mais adrenalina disponível. Ou seja, os efeitos da adrenalina vão ficar mais fortes e durar mais tempo quando você tem cafeína no seu corpo. Mas é importante lembrar que esse efeito da cafeína ele só dura enquanto o seu sistema nervoso simpático estiver, entre aspas, né, ligado. Durante o exercício, esse poder é incrível, né? Ele vai aumentar aí a sua performance, te ajudar a se sentir menos cansada
e vai aumentar a sua frequência cardíaca para você bombear mais sangue, enfim. Mas para uma pessoa ansiosa, que fica com o sistema nervoso simpático mais aflorado o tempo inteiro, isso pode gerar taquicardia e aumento da pressão arterial, podendo aí, em casos mais graves, levar a um desconforto ou até uma crise de pânico. Portanto, se você é ultra sensível à cafeína e uma pessoa super, ultra duper ansiosa, evite a ingestão de cafeína, tá? Principalmente em doses muito altas. Você não precisa da cafeína para ter uma boa performance no treino. Inclusive, tem estudos mostrando que as pessoas melhoram com placebo de cafeína. Por exemplo, você dá uma pílula de farinha de açúcar para a pessoa e fala, ó, aqui tem cafeína. E ela melhora a performance no treino, mesmo que não tenha cafeína dentro daquela pílula. Só por acreditar, né, que tinha cafeína. Falando em estudos, o episódio de hoje está praticamente completamente baseado em um único estudo, tá? Uma revisão completa sobre a cafeína na performance física da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. Americana, obviamente, né? Publicada aí em 2021. O link eu vou deixar aqui na descrição, como sempre, se você quiser baixar e dar uma lida por si só. Então, baseado nesses mecanismos que eu acabei de explicar, esses mecanismos de ação, qual o real efeito da cafeína aí na performance do treino, na performance do seu exercício? Será que ela realmente faz diferença no esporte de endurance, como a corrida? A cafeína é a droga / suplemento aí mais utilizada no mundo da performance. Em competições profissionais, como as Olimpíadas, por exemplo, a diferença entre os primeiros colocados chega a ser menos de 1% do tempo, sabe? Questão de milissegundos, muitas vezes. E 74% dos atletas de elite utilizam cafeína para tentar render melhor no treino e alcançar esse 1% aí de diferença. Eu tomo café todo dia antes do treino, principalmente quando o treino é corrida, né? Até porque eu treino de manhã. Então, assim, fica mais fácil, mais logístico. Meu negócio é o café preto, sem açúcar, sabe? Que dói a alma. Mentira, eu tomo chafé, sabe aquele café mais fraco, só que sem açúcar. E você é do time do café com açúcar ou café sem açúcar? Deixa aqui embaixo. Eu não te recomendo tomar cafeína se você treina depois das 3 horas da tarde. E a gente vai conversar mais sobre isso later. Mas assim, no treino de endurance, como a corrida, por exemplo, a ingestão de cafeína apresenta uma redução da percepção de esforço em aproximadamente 5,6% e pode aumentar a sua performance no treino em até 11%, o que é bastante coisa. Ou seja, quando você toma café antes do treino, você se sente menos cansada para treinar e consegue dar mais de si durante a sessão. Isso é maravilhoso para quem corre, por exemplo. Na prática, então, você consegue, por exemplo, manter um pace mais rápido e se sente menos cansada por isso. Olha aí que maravilha. Claro que isso também vale para outros esportes de endurance, como a bike, a natação, o remo e etc. Mas, infelizmente, esses efeitos parecem só serem treinos de moderada intensidade, com um maior volume, né? São aqueles treinos mais longão que você não sai exausta. Parece que treinos de sprint não demonstram esse mesmo benefício da cafeína, infelizmente. Os estudos que mostram alguma melhora no sprint são bem modestos, tá? Aumentando aí a performance de sprint entre 2% a 4%, mesmo com doses mais elevadas de cafeína, de 6,5 mg por quilo, que é uma dose alta. Falando sobre dose, de acordo com a posição oficial da Sociedade de Nutrição Esportiva Americana, doses entre 3 e 6 miligramas por quilo já são suficientes para trazer esses benefícios na performance no treino. Para você ter uma ideia mais concreta, né, do que isso significa, eu vou te dar o exemplo para o meu peso corporal. Eu atualmente estou pesando 57 quilos, então isso vai dar uma dosagem entre 171 miligramas e 342 miligramas de cafeína, o que na prática é um copo cheio de café, né? Que um copo cheio de café tem em média 95 miligramas de cafeína. Então eu teria que tomar 2 copos de café, 2 a 4 copos de café, para ter esse benefício no treino. Claro que existem outras formas de consumo, obviamente. Muito comum com os atletas são as cápsulas e outros drinks como energéticos. E você também precisa levar em conta o quão sensível a pessoa é à cafeína, né? Porque tem gente que toma café o tempo inteiro como se fosse água. E não vai sentir nenhum desses benefícios porque o corpo já criou resistência. O ideal, então, aqui é fazer um desmame por alguns meses para que a gente possa resetar os seus receptores e depois se aventurar a usar o café como uma ajuda ergogênica. Agora, você só não me inventa de fazer o consumo de cafeína depois das 3 horas da tarde, tá? Por favor.
Isso vai atrapalhar a porcaria do seu sono e você não vai ter os benefícios desse aumento da performance. Eu já falei disso aqui milhões de vezes, mas não custa repetir. A cafeína não te atrapalha a cair no sono. Ela atrapalha que você passe por todas as fases dele com qualidade. Aí você dorme mal. Mesmo dormindo a quantidade de sono ideal, você dorme mal, não consegue fazer todos os ciclos, né, de sono, todas as fases, aí acorda podre no outro dia. Como é que você quer melhorar a sua performance, mesmo tomando cafeína? Então, milagres ela não faz. Mas e na musculação? A cafeína pode aumentar a performance no treino de musculação? Será que te ajuda aí a produzir mais força no treino, fazer mais repetições, pegar mais carga? Nos estudos que investigaram os efeitos da cafeína na musculação, geralmente eles estudam a força máxima, olhando aí para a carga de 1 RM, ou seja, a maior carga que você consegue levantar em uma repetição. Eles também olham para a capacidade do endurance do músculo, ou seja, quantas repetições ou quanto tempo você consegue aguentar antes de cansar, fazendo ali repetições até a fadiga, por exemplo. Parece que a cafeína pode ajudar a produzir mais força durante o treino, mas ela não é grandes coisas, tá? Esse aumento tende a ficar entre 2% e 7% no aumento da sua força, quando você toma café antes de ir pro treino. O aumento desses pode ser super importante para atletas, tá bom? Atletas de alto rendimento, de alto nível, mas provavelmente não vai impactar tanto a sua vida de meros mortais como eu e você. Os estudos também demonstram um efeito pequeno, tá? Na força explosiva, ficando aí entre 2% e 4% de memória na performance aguda. As doses utilizadas nesses estudos são as mesmas que a gente comentou, entre 3 e 6 mg por quilograma corporal, geralmente administrado em formato de cápsula. Na dúvida, se você não tem nenhuma contraindicação para o uso da cafeína, eu diria que você vai lá e usa, filha. No final das contas, pelo menos você vai se sentir melhor em relação ao treino, menos cansada, enfim, mesmo que você não consiga fazer mais carga ou mais repetições, pelo menos você vai ter aquela sensação de que o treino não foi tão ruim. Mas veja bem, de novo, se você não tiver contraindicações, ansiedade crônica, e não faça o uso depois das 3 horas da tarde. Pelo menos eu não recomendo. Mas e aí, quanto tempo antes do treino você deve fazer a ingestão de cafeína para ter os melhores benefícios para a sua performance? E qual a melhor forma de ingestão? É o café? É o energético? É a cápsula? Bom, o momento em que você ingere a cafeína vai depender do tipo de treino que você vai fazer e o tipo de cafeína que você vai usar. Por exemplo, mascar um chiclete de cafeína 1 hora antes do treino não parece ter efeito significativo na sua performance, por causa da sua rápida absorção, mas tomar uma xícara de café pode ser interessante. Em questão de velocidade de absorção, fontes mais puras como o café, chá, cápsula costumam ser mais rápidas, atingindo aí o pico de cafeína no sangue dentro de 30 minutos. Mas a ingestão através de refrigerantes, chocolate, leva o pico sanguíneo um pouco mais... O pico sanguíneo acontece um pouco mais lentamente, em aproximadamente 2 horas após a ingestão. Falando do tipo de treino, a ingestão de cafeína vai depender da duração do seu treino, né? Se o treino for muito longo, com mais de 1 hora de treino, parece que fazer a ingestão da cafeína no meio do treino é mais interessante do que ingerir antes do treinamento. Mas se for um treino mais curto, como uma sessão de musculação, por exemplo, que não requer um esforço contínuo do músculo como a corrida, a ingestão da cafeína pode ser aí meia horinha antes. Importante lembrar que o efeito da cafeína vai depender muito da sua tolerância a ela. Se você é uma pessoa que toma café igual se toma água, a cafeína não vai nem fazer cosquinha na sua performance. Para essas pessoas, o estudo sugere uma abstinência aí entre 2 a 4 dias antes da sua prova-alvo, evento-alvo, sei lá. Porque no dia da prova, quando você tomar a cafeína, ela vai ter um efeito mais potente em você. Eu, particularmente, sou uma pessoa que bebe 2 xícaras de café por dia. Uma de manhã e uma depois do almoço, porque senão não tem quem aguente. Se eu não tomar café de manhã, eu fico com uma puta dor de cabeça. O que é um sintoma, tá? De abstinência ao café. Então, se você também tem esses sintomas, quando você não toma café, fazer um desmame progressivo parece ser mais interessante. E como é que você vai fazer esse desmame progressivo do café, Bianca? Então, você vai diminuindo a dose em 50 ml a cada 2 ou 3 dias, até você chegar a quantidade zero, né? Até sem tomar café nenhum, ou a quantidade alvo que você quer atingir. Que seria, sei lá, 1 xícara de café por dia, por exemplo. Você vai diminuindo 50 ml por dia, ou a cada 2, 3 dias, até bater a dose alvo que você quer.
O efeito da cafeína na performance do treino já é bem difundido, tá? Então, se você tem uma prova esportiva, por exemplo, importante, acho legal você se preparar bem. A cafeína vai diminuir a sua percepção de cansaço e ajudar o seu coração a bombear de forma mais eficiente durante o treino, aumentando aí, no final das contas, a sua performance. Resumindo então, né, para treinos longos de endurance, ingerir a cafeína no meio do treino parece ser mais interessante do que ingerir antes. Para treinos mais curtos, como uma musculação ou uma corrida rapidinha, sabe? A ingestão entre 30 e 40 minutos antes do treino parece ser mais interessante. Na dúvida, um cafezinho, cara, já cai bem demais. Não precisa investir todo o seu dinheiro em pré-treino, super coffee. Cara, só tomar um expressozinho ali, ó. Tudo certo. Agora, se você é da turma do Endurance, que faz treinos muito longos, a boa e velha cápsula de cafeína já vai te dar o que você precisa, sabe? Sem necessidade de você gastar rios de dinheiro com outro tipo de cafeína, com outro método. Mas é importante que você saiba, obviamente, que existem outras formas de ingestão, caso você queira se aventurar a experimentar. Por exemplo, existem enxaguantes bucais de cafeína, sabia? Você tem receptores na sua boca que detectam e absorvem a cafeína já diretamente, o que pode aí ativar vias neurais ligadas ao sistema de recompensa no seu cérebro, dando aquele gás a mais na sua performance, sabe? Evitando o desconforto, principalmente o desconforto gastrointestinal. Já fizeram teste, inclusive, de spray nasal. Você acredita? Aspiração de pó cafeína. Já pensou... Peraí que eu vou ali treinar rapidão, deixa eu dar uma cheirada aqui, ó. No pó de cafeína. Enfim, existe. O pior é que existe esse spray nasal ou aspiração em pó na cafeína. Parece que a mucosa do nariz é interessante para a absorção de cafeína. Potencialmente, né, os pesquisadores acreditam que ela leva a substância diretamente para o sistema nervoso central, porque está mais perto ali, né, através do líquido cefalorraquidiano. Mas esse mecanismo de ação ainda não foi comprovado. Então, assim, é difícil dizer que realmente acontece por aí, mas eles acreditam que seja. Em questão de resultados, né, se o pó de cafeína funciona, voltando aqui, você não vai aspirar café em pó, tá? É um pozinho próprio para aspiração. Pelo amor de Deus, não vai pegar o café de cozinha, lá o café Três Corações, dá ó, cafum, não vai ser legal. Por favor, não faça isso. São pós próprios, tá? Apropriados. Mas enfim, em questão de resultado, existem estudos mostrando que a aspiração nasal de cafeína aumenta a performance tanto quanto a ingestão oral, ou seja, não faz muito sentido, né? Você usar o método de aspiração, sendo que tomar uma cápsula de café já vai dar no mesmo. Eu acho assim, perda de tempo e dinheiro, mas tudo bem. Existe também outra forma de ingestão de cafeína muito comum entre os atletas, que é fazer a utilização daquele gelzinho de carboidrato que já vem com cafeína dentro. Esse aí é bem prático, né? E os estudos que já investigaram isso, eles mostram que a ingestão desse tipo de cafeína, de gel, eles podem sim também aumentar a performance. Mas parece que no caso do gel é extremamente importante que você preste atenção no timing da ingestão, a hora que você ingere durante o treino, tá? Por exemplo, tomar o gel 1 hora antes do treino não demonstra efeitos significativos na performance, mas tomar 10 minutos antes do treino melhorou a performance. Isso provavelmente se deve ao curto tempo de absorção desse tipo de gel, porque eles são bem fáceis de absorver, inclusive se ele tiver carboidrato dentro. Então eles chegam à corrente sanguínea mais rápido. Falando nisso, ingerir a cafeína com carboidrato parece melhorar a performance ainda mais do que ingerir o carboidrato sozinho. Agora, quando você compara a ingestão de cafeína sozinha ou com carboidrato, dá no mesmo. Então, o poder maior aqui está no café. Ah, Bia, mas eu posso tomar café com creatina? Já ouvi falar que dá bom. Eu acho disgusting, mas enfim. Combinar a cafeína com a creatina já não tem o mesmo efeito, tá? Do que combinar o café com carboidrato. Já que o efeito da creatina é crônico, galera. Não é agudo como o efeito do café. O café você tomou, foi. A creatina não. A creatina você tem que tomar por meses para ela ter algum efeito positivo na sua performance. Ah, Bia, quanto aos energéticos, pré-treinos, enfim. Os energéticos e os pré-treinos também ajudam, tá? A aumentar a performance. Não só pela cafeína, mas também porque eles incluem, muitas vezes, taurina, carboidrato, betalanina, vitamina B, citrulina e várias outras coisas em suas composições. E esses compostos adicionais podem, sim, também aumentar o efeito ergogênico da cafeína e a sua performance no treino como consequência. Mas tenha cautela. Cautela, pelo amor de Deus, tenha cautela.
Lembre que os efeitos colaterais da cafeína tendem a ser maiores com doses maiores. Pois bem, dê uma olhadinha aí na composição do seu pré-treino e do seu energético antes de ter um pico de ansiedade porque você comprou besteira, né? Agora, eu não sei se você sabe, mas a cafeína continua sendo uma droga. E como toda droga, ela tem efeitos colaterais. Resumindo, a cafeína ela bloqueia nossos receptores de adenosina no cérebro, o que nos faz sentir menos cansadas e aumenta o efeito aí da adrenalina quando ela está presente no nosso corpo. E por causa desse efeito no seu cérebro e no seu sistema nervoso central, seu sistema nervoso simpático, algumas pessoas podem experimentar aumento muito brusco da frequência cardíaca, da pressão arterial, causando desconforto e palpitação no peito, tal, que pode, em casos mais graves, aumentar o nível de ansiedade e até podendo levar a um ataque de pânico, que a gente não quer. Esse tipo de efeito colateral, ele não só é extremamente desconfortável, mas também pode prejudicar a performance no seu treino. Se o seu esporte requer precisão motora, por exemplo, um jogador de tênis, vamos lá, um jogador de badminton, você precisa dessa coordenação motora mais afiada. E você tomar muito café, ou você for muito sensível ao café, você não consegue ter essa precisão motora muito alta, você começa a tremer. Vocês já sentiram, sabe, aquela tremedeira misturada aí com ansiedade? Tipo um pincher, depois que você toma muito café? Pois é, isso diminui a sua precisão motora e pode prejudicar mais do que ajudar em alguns esportes. A cafeína também ela pode causar dores de cabeça, tanto para quem está em abstinência quanto para quem é super sensível a ela. Mas na minha humilde opinião, o pior efeito da cafeína, o pior efeito colateral da cafeína é o efeito que ela tem no seu sono. Os estudos normalmente mostram que você tem um delay, sabe, na hora de dormir, ou seja, você demora mais para pegar no sono quando você tem cafeína no seu sistema. E ela piora também a qualidade do seu sono. Ela não te permite que você passe por todas as fases do sono com qualidade. E no outro dia você acorda podre, mesmo que você durma bastante. Privação de sono, cara. Privação de qualidade de sono, não só de tempo de sono, sabe? Ela atrapalha tudo no seu corpo. Ela altera o seu metabolismo de glicose, ela altera a sua função hormonal, ela altera o seu apetite, a sua síntese proteica, ela afeta os seus níveis de energia, reparação muscular e até o seu sistema imune, te deixando mais propício a ficar doente. E, obviamente, piorando a sua performance no treino. Eu não sei se você sabe, mas a cafeína ela tem uma meia-vida de 6 horas. O que quer dizer que 6 horas depois que você toma café, você ainda tem metade dela circulando no seu sistema. Então, o ideal, se você não quer que ela atrapalhe o seu sono, é que você faça a ingestão de produtos com cafeína antes das 3 da tarde, não depois, tá? Para garantir que pelo menos metade dela já saiu do seu sistema até umas 10, 11 horas da noite. E sim, não me interessa se você treina à noite e precisa do seu pré-treino. Eu não acho válido o risco, tá? Além de que, quando você não dorme bem, tudo fica cagado no outro dia, até o seu humor. Enfim, a dose vai influenciar muito nessa intensidade dos efeitos colaterais, obviamente. Doses menores, como 3 mg por quilograma corporal, tendem a gerar menos efeitos colaterais, sem prejudicar aí a sua performance no treino. Já doses mais altas, como por exemplo 6 mg por quilograma corporal, tendem a ter efeitos colaterais mais fortes, sem benefícios adicionais na performance, ou seja, você vai ter efeitos colaterais, mas sua performance vai continuar a mesma coisa que seria se você estivesse tomando uma dose menor de cafeína. Então, assim, não vale muito a pena, na minha opinião, você exagerar no café. A maioria dos estudos que comparam diferentes doses não demonstram diferença significativa no treino. Na dúvida, então, eu começaria com pouco, obviamente. A recomendação, então, da Sociedade de Nutrição Esportiva Americana é que você faça a ingestão entre 3 e 6 mg por quilograma corporal, prestando atenção nos efeitos colaterais que isso causa. Já o tempo de ingestão, que hora você vai ingerir essa cafeína, vai depender do tempo de treino, né? Treino com 30 minutos até 1 hora, você faz a ingestão antes do treino, uns 30 minutinhos antes. E para treinos de endurance, que são treinos mais longos ou treinos que passam de 1 hora, fazer a ingestão no meio do treino parece ser mais interessante. E falando de performance cognitiva, além da performance no treino, os estudos demonstram que a cafeína, ela aumenta a nossa capacidade de prestar atenção. Sabe aquele relatório que você está lutando dos deuses para terminar? Com a cafeína, vai ficar mais fácil você manter o foco, tá? A não ser que a cafeína te faça uma pessoa mais ansiosa, aí caga com tudo. Mas enfim,
A cafeína também já foi demonstrado deixar o nosso tempo de reação mais rápido, ou seja, quão rápido você reage a alguma situação. Um exemplo bem bizarro, mas pode ser interessante, você tirar o carro de um potencial acidente. Aquele tempo de reação ali, ó, fica mais rápido com a cafeína. A cafeína também te deixa mais vigilante, mais alerta, isso aí a gente já sabe, você não fica um zumbi o dia inteiro, né? Ela melhora a nossa capacidade de resolver problemas, em alguns casos, tá? Até melhora o nosso humor. Se você tá em privação de sono por algum problema, viagem, etc., alguma coisa assim, tá em jet lag, você toma café, a cafeína pode te ajudar um pouco aí a aumentar o seu alerta e o seu foco quando você estiver em privação de sono. Você só não pode entrar no ciclo vicioso de toma café à noite, dorme cagada, acorda com sono, vai lá e toma café de novo. Porque aí a cafeína ela não substitui uma boa noite de sono. E você vai cagar todo o seu metabolismo e o seu sistema corporal de tudo que a gente falou. Hormonal, metabolismo e etc. Vai ficar tudo cagado quando você não dorme bem. Os mecanismos por trás dessa melhora cognitiva através da cafeína ainda não são muito bem completamente entendidos pela ciência, mas parece que ela pode aumentar a sua excitação nervosa do córtex cerebral. Como a gente falou, ela aumenta um pouco a capacidade da adrenalina quando ela tá lá. Tá? Ela pode te ajudar a gerar mais potenciais de ação quando você toma café. E isso pode ajudar a sua performance cognitiva no geral. As doses para esses efeitos cognitivos continuam sendo as mesmas, tá? Ingestão aí de 200 a 300 miligramas por dia de café. A minha sugestão é que você sempre comece por dose pequena, sabe? Doses pequenas e ajuste se for necessário. Só não se esqueça que a cafeína é uma ajuda ergogênica, tá? A cafeína não faz milagre. É sempre muito importante lembrar que você precisa ter uma alimentação balanceada, você precisa ter progressão de treino, você precisa ter um sono de qualidade para você ter bons resultados, boa performance, não só no treino, como também performance cognitiva. A cafeína aí, então, seria a cerejinha do bolo, né? Você, ó, já tô fazendo tudo certinho, vou tomar uma cafeína aqui só para dar um gás a mais. Aí sim. Agora compartilha esse vídeo lá com a sua amiga que toma café ao invés de água. Um beijo e até a próxima.